eu acho que nós podemos começar a conversa, tá? Tem Sérgio Lide, que seja muito bem-vindo. Tem uns coleguinhas nossos que agora estão ficando mal acostumados e como a conversa é gravada, eles estão preferindo ficar, aparentemente, no home office, né? Sentados no conforto ali da sua poltroninha para ver no momento que acham mais conveniente. O Lanzetta, não sei o que aconteceu com ele, tá? Não sei se ele chegou a falar enquanto eu estava fora aí, mas, enfim, espero que ele consiga voltar. Ele teve que embarcar. Foi chamado o voo dele. Tá bom. Boa viagem para ele, então. Mas, Sérgio, então, nós queríamos registrar, Sérgio, essa tua nova história aí, especialmente em função dessas atividades institucionais que tu tem abraçado, né? Primeiro no Comprova e agora no Projor, né? E então nós queríamos te ouvir falar qual é a expectativa que existe em relação a esse trabalho que o Projor se propõe a fazer, até no sentido de né, estabelecer conexões, tentar valorizar mais as iniciativas desta área e assim por diante. Queríamos te ouvir um pouco e, a partir daí, a gente vai conversando. Tá bom? Seja bem-vindo. Perfeito. Obrigado pelo convite, Guilherme. Bom, boa noite, bom dia e boa tarde para quem for assistir depois. Obrigado pelo convite. Eu já andava um pouco ocupado, né? Porque eu mantenho lá as minhas atividades no Comprova. A Comprova surgiu para ser um projeto de 2, 3 meses e a gente está fechando 5 anos já agora, com mais de 40 veículos participando, né? Tem 3 aí do Sul, o Grupo Sinos, RBS e Correio do Povo. E eu também continuo coordenando os cursos da Abrage. Esse ano a gente vai treinar cerca de 8.000 jornalistas, estudantes, com 3 cursos em andamento agora, grandes, assim, um curso de... Primeiro curso, por incrível que pareça, a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o primeiro curso de jornalismo investigativo mesmo que a gente está fazendo agora, um curso internacional com gente de peso, assim, de fora. A gente fez uma primeira parte agora, vai abrir as inscrições em seguida para um grupo maior. Estamos fazendo um curso para o jornalismo independente, né? A gente tem visto que muitas redações fecham e vão se abrindo aí várias outras organizações pequenas, muitas vezes iniciativas individuais de jornalistas. Então, a gente também está fazendo um programa em 3 módulos para os jornalistas que querem empreender, né? Que querem ter esse tipo de atividade e tal. Então, eles precisam de capacitação. E estamos com outro curso, que é um curso para jornais de educação, junto com a GEDUCA, que está em andamento. Eu, além disso, ainda tenho uma atividade, de consultoria que eu tenho tocado. Então, agora eu estou com um projeto de capacitação que já vem desde 2014 lá com a Rede Gazeta, em Vitória, e faço eventualmente alguma coisa para o ICFJ e para algumas outras organizações. E aí, eu já no Projor eu coordeno ainda, o Atlas da Notícia, né? Que é esse censo anual Desculpe, Sérgio, antes de avançar, pode dizer o que é a Projor e qual é a finalidade dela, antes de entrar nesses eu vou chegar. Eu já vou falar dele, só vou fazer uma referência. Bom, eu falo antes e depois falo do Atlas, porque também é um projeto do Projor. O Projor é um instituto criado pelo Alberto Dines para ser vocês vão saber claramente do que se trata agora, porque o Projor foi criado para ser uma instituição que abrigasse o Observatório da Imprensa, né?
imagino que vocês lembrem do observatório, o Claro. Diniz tinha um programa na TV que ele apresentava e tal, e, assim, foi Uhum. quem inaugurou praticamente a crítica ao jornalismo no Brasil. O observatório ele se mantém, né? Ele tem um site, eles fazem publicações semanais ali, então, de crítica. Hoje em dia ele precisa de um empurrão, assim, porque ele está muito ligado à academia, então a gente está muito distante das redações as redações precisavam participar um pouco mais. Então, o Projor nasce com essa intenção, né, de ser a instituição que fosse abrigar o Observatório de Imprensa, e de lá para cá, ele vem sob o comando do Diniz e depois com outros presidentes, coordenando projetos. Tá? Então, o Observatório é o projeto mais conhecido ou era o projeto mais conhecido do Projor até uns 5, 6 anos atrás, quando o projeto também assume e cria aqui no Brasil o Atlas da Notícia, que é esse censo que mapeia o jornalismo local no país. Né? Então, a gente está agora trabalhando na 6ª edição desse censo. Nós temos cinco pesquisadores, chefes, um em cada região, que trabalham com voluntários, com estudantes de jornalismo, tentando mapear todas as iniciativas, as organizações jornalísticas que estão pelo país. Então, o que a gente faz é tentar coletar esses dados, atualizar os dados, né? E aí produz relatórios no final de cada censo, a gente produz relatórios regionais, um relatório maior, e oferece essa base de dados, que é uma base de dados bastante consistente, para pesquisadores, para pessoas que queiram utilizá-la de alguma maneira. Então, é uma base de dados absolutamente aberta, né? A gente tem no site a possibilidade, estamos criando agora a possibilidade de se utilizar, inclusive, outras redes, outras bases de dados para fazer cruzamentos, então facilitar a vida de quem quer pesquisar a presença do jornalismo local no país. E a gente tem mapeado nessa base lá quase 15 mil veículos de comunicação espalhados no país. Olhando para esse número, parece um número bastante grande, mas, na verdade, nós estamos falando também quando a gente se refere aos desertos de notícias, a gente também fala da ausência do jornalismo em várias cidades. Então, hoje, praticamente metade das cidades brasileiras não contam com nenhum veículo de comunicação local. Né? Então, 5 em cada 10 estão nessa situação. Isso dá mais ou menos ali uns 30 milhões de pessoas que hoje, se precisam de alguma informação local, ou tem o site da prefeitura, ou são os grupos de WhatsApp, ou outras formas né, físicas de contato para buscar algum tipo de informação sobre a cidade onde eles vivem. Essa é a questão. E aí a gente tem uma área intermediária, que são os quase desertos, que são as cidades, e aí 2 em cada 10, que tem 1 ou 2 veículos de comunicação. Esses veículos normalmente são veículos que estão numa situação muito precária, são cidades aí entre 15 e 20 mil habitantes, até algumas com 100, 110 mil habitantes, que têm entre 1 e 2 veículos. A maior parte desses veículos tem uma única pessoa produzindo conteúdo. Em alguns deles, a pessoa que produz conteúdo é também quem vende anúncio, né? Então, é uma situação bastante precária e a gente olha com um certo cuidado para isso, porque esses municípios que estão nesse limite são aqueles que podem se tornar desertos, né? Correm o risco de se tornar desertos. Porque muitas vezes eles não conseguem sustentar esses veículos e aí
se tornam desertos, as pessoas não têm mais a quem recorrer para ter algum tipo de informação local. E aí, 3 em cada 10 cidades podem contar com mais de 2 veículos de comunicação à sua disposição, né? A gente, no Atlas, a gente faz esse censo, ele tem sido feito anualmente, e a gente também tem feito algumas pesquisas qualitativas, né, para entender um pouco mais a fundo assim, qual é a situação de cada um desses veículos. E tem um terceiro projeto do Projor, que já vem Sérgio, sido trabalhado. Sérgio, Oi? uma pequena interrupção, desculpe, eu perdi um momento ali. Nesse trabalho, nesse levantamento que vocês têm, o que é considerado veículo de comunicação? Além, rádio, jornal, televisão, ou além disso? São rádio, jornal, televisão, site, rádios comunitárias que produzem conteúdo jornalístico, que tem na programação, na grade, algum conteúdo jornalístico, e, inclusive, páginas de Facebook, por exemplo, que fazem um trabalho de reportar notícias de alguma cidade, né, com cunho jornalístico. Isso a gente vê muito, não tem crescido, mas é um caminho que muitas cidades têm, ou muitos jornalistas têm, de tentar chegar no seu público, né? Eles fazem toda a publicação via Facebook, com publicação de vídeo, fazem inclusive anúncio, né? E é uma plataforma que é utilizada. A gente busca identificar, bom, primeiro, se esses veículos eles têm alguma relação com o poder público local, então se eles têm essa relação, a gente deixa de fora, a gente mapeia, mas não conta como veículo jornalístico. Se ele não tem uma produção, por exemplo, se ele é um impresso e ele não tem uma produção mínima, no mínimo quinzenal, a gente deixa de fora. E assim por diante. Tem alguns outros critérios que a gente coloca ali, né? Então, esse é mais ou menos o que define. Óbvio que... Pode falar. Há um tempo atrás, eu trouxe, acho que não estava todo esse grupo ainda, mas um material americano sobre os desertos lá nos Estados Unidos. Centenas de cidades que não tinham mais jornal, né? Uhum. Então, existe alguma referência internacional para isso? Vocês têm alguma estatística, algum número de alguns países? A Colômbia fez, e talvez seja esse o estudo que você esteja A se Universidade de referindo. Colômbia, Nova York. Isso. A Universidade de Colômbia tinha feito uma produção, acho que questão de 7, 8 anos atrás, alguma coisa assim. Eles fizeram um mapeamento, um mapeamento muito focado na presença do jornalismo impresso, né? Estava muito preocupado com o fechamento de jornais, essas coisas todas. Então, eu não sei, nos Estados Unidos, a gente vê algumas pesquisas eventuais disso, mas nada que seja sistemático como é no Brasil. Eu acho que, assim, eu sei disso também porque numa conversa com o pessoal do Google, eles perguntaram como que vocês conseguem ter isso, né? Porque nós não encontramos isso em nenhum lugar. Então, a Argentina fez, Venezuela fez, Colômbia fez, Espanha, Portugal já fizeram, mas não é algo sistemático que se renove todo ano, como é feito aqui no Brasil. A gente tem feito isso porque a Meta tem nos dado sempre suporte, tem financiado essa. Eu não chamo mais de pesquisa, para mim é um censo isso, né? A Meta Facebook. Meta Facebook. A gente remunera os pesquisadores, né, ou quem monta a base de dados, essas coisas todas, tem alguns custos para isso, e a gente conta com recursos deles. Tem contado com recursos deles até agora, né? Porque
é um trabalho que se faz quase que durante o ano inteiro, né? Com auxílio de universidade, tem muitos voluntários, a gente chega a ter, às vezes, 350, 400 voluntários nos ajudando nisso. O trabalho, o trabalho do Atlas é bem complicado, porque, por exemplo, onde a gente sabe que são desertos, ou que as cidades que estão listadas como desertos na nossa base, a gente precisa desbravar, né? Você não tem uma referência, então você precisa usar a Google para ver se você encontra alguma referência, notícia naquela cidade, você tem que ligar para a prefeitura, ligar para o comércio lá para saber se existe alguma coisa, e aí tentar com isso identificar a presença de algum veículo. A atualização também é bem complicada, porque você não consegue contato com os veículos, né? Ou os telefones estão desatualizados, ou o e-mail é um e-mail que vai cair no meio da redação e ninguém vai te responder. Eu agora mesmo, para esse curso de jornalismo investigativo que eu montei, a gente fez uma seleção, 50 jornalistas, e queria ter pelo menos um veículo de cada estado brasileiro representado nesses 50. Para conseguir contato com o veículo de Aracaju, que é a capital do estado brasileiro, por exemplo, eu tive que pedir para uma jornalista que estava em visita a Aracaju ir até a redação para tentar pedir que as pessoas me atendessem, porque eles não atendiam o telefone, não atendiam o e-mail, não atendiam nada. E eu já estava assim, no quarto ou quinto veículo que eu estava tentando, né? Então, assim, grandes redações, grandes não, mas médias redações, sequer tem um ponto de contato para que você possa falar com elas. Se eu tivesse ali 500 mil reais para 100 mil dólares para oferecer para um programa, para essa redação, eu jamais ia conseguir falar com as pessoas. Não sei se pegasse uma parte desse dinheiro para comprar uma passagem até lá e bater na porta, né? E essa é a realidade, assim, né? É uma realidade muito precária. E a precariedade, ela leva a baixa qualidade, falta de independência, essas coisas todas, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Esse problema talvez não fosse tão sentido antes, porque as pessoas não tinham tanta informação local, mas tinham compensavam um pouco isso com informação de fora. E agora não, agora elas têm uma concorrência brutal com as redes sociais, com outros tipos de conteúdos que simulam notícias, e os grupos de WhatsApp e Telegram que trazem coisas como se fossem notícias e que, na verdade, são produzidas por pessoas que não são jornalistas, né? Então, até um tempo atrás, você podia, você tinha algum recurso para, você tinha um jornal que fosse no dentista ou no consultório médico, você podia chegar nessa. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia você, né, recebe uma série de informações de tudo quanto é lado, e você não a população, a audiência não está preparada para distinguir, né, o que é um jornalismo de qualidade, de interesse público e o que não é. Então, o que a gente está tentando agora fazer e aí já avançando um pouco no Projor, o Projor eu assumi faz um mês e mais ou menos, e eu estou abrindo 4 frentes lá, né? O Projor uma organização, uma instituição pequena, tem 20 e poucos membros, né? Entre eles está o Eugênio Butti, o Caio Túlio Costa, o Carlos Eduardo Lins e Silva, né? Que são talvez os mais conhecidos, a Ângela Pimenta, o Belda, né? Que foi o último presidente e tal. E está muito ligado à área acadêmica, né? Tá muito. Então, agora a gente vai precisar reformular um pouco, trazer um pouco o pessoal das redações e tal. E aí eu elegi 4 frentes para trabalhar no Projor, aproveitando um pouco desse conhecimento que há ali, né, para
começar a criar projetos que a gente possa buscar algum tipo de financiamento e que permita, né, que a gente possa ter uma atuação aí que melhore, que ajude a desenvolver o jornalismo, melhorar o jornalismo. Então, nós estamos focando em confiança e desinformação. A gente acha que são duas coisas que estão de braços dados, embora elas sejam inimigas. Confiança é um problema sério hoje que se identifica no jornalismo. A questão do jornalismo local, que daí a gente já tá trabalhando com Atlas, e também tem o manual Grande e Pequena Imprensa, que a gente vai atualizar para o ano que vem, que é um grande manual de como fazer cobertura para as eleições municipais, então recursos de dados, como obter dados, que dados a gente consegue para ajudar na cobertura pré-eleitoral para o ano que vem. Então, jornalismo local, confiança e desinformação, engajamento de público jovem, que é uma novidade, que não tem jovem no Projora, a gente vai ter que começar a lidar com isso. E o quarto, que é inclusão e diversidade. E aí tentar ultrapassar um pouco a ideia de inclusão e diversidade só do ponto de vista racial, de gênero, e também começar a trabalhar um pouco mais a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, né? Que é um grande problema na medida em que os sites não estão preparados para atender essas pessoas, né? Então, se migra para o digital, se dá acesso para as pessoas, mas esse acesso, na verdade, não existe, porque os sites não estão preparados para atender as pessoas com deficiência. E então, nessa frente de confiança e desinformação, o que a gente está tentando identificar? Nós estamos tentando identificar alguns elementos básicos que poderiam definir o veículo jornalístico melhor, né? Ou pelo menos que ele tivesse algum tipo que a gente pudesse ter pelo menos uma base daquilo que é importante num veículo jornalístico, que não vai cobrir tudo e a gente não vai poder fazer são elementos identificáveis, assim, né? Não sei se eu consigo me expressar bem, mas são elementos identificáveis. Por exemplo, a gente acha que um veículo de comunicação jornalística ele precisa ter política de correção de erros clara, divulgada no site, um link para isso no site, tá? A gente entende que isso é uma coisa importante. Outra é expediente, né? Quem são as pessoas que trabalham, né? Quem é que faz esse veículo? Quem são essas pessoas? Outra, talvez seja um ponto de contato que dê acesso a essa redação, né? Outra que talvez seja importante, mas difícil de fazer com que eles tenham princípios editoriais, né? Quais são os princípios editoriais desse veículo, né? Para que não nós, mas que a população, a audiência desse veículo possa cobrar na medida em que ele não esteja seguindo esses princípios editoriais. Então, esses 4 itens que eu falei são exemplos, mas que são coisas que a gente pode identificar e são coisas que a gente pode trabalhar, por exemplo, produzindo uma cartilha que eu posso oferecer para os veículos, para eles, olha, eu não vou criar aqui os meus princípios editoriais, mas eu posso usar esses aqui como base e talvez modificar uma outra coisa. Eu posso pegar uma política de erros pronta, que seja uma base, e eu posso adotar essa política de correção de erros, né? E que isso esteja identificado no site. E aí o que a gente está pensando é que talvez seja algo interessante a gente puxar para a base do Atlas uma espécie de certificação, um selo de verificação, né? Então, os veículos que tiverem esses elementos no seu site, por exemplo, que estejam seguindo, né, essas pequenas regras, ou que tenham esses elementos básicos, eles possam receber algum selo do Atlas da Notícia, verificando, né?
eu não estou dando os nomes certos, não estou rotulando Reconhecimento, né? o reconhecimento, mas eu não tô rotulando certo, porque isso a gente ainda está em conversas, né? Ainda está montando, não tem isso tão Mas é muito definido. interessante isso aí, eu acho que é uma coisa muito boa. Porque hoje o que acontece? Todo mundo pergunta, o que define um veículo jornalístico? É difícil, porque você vai, por exemplo, você pega um jornal da cidade online. Uhum. Ele tem nome de jornal, ele produz uma coisa que parece notícia, ele usa uma narrativa noticiosa, ele tem o nome de uma pessoa que assina, mas dá para chamá-lo de jornalístico? Ele tem Não. compromisso com, O que é com método Com a jornalístico, com informação, fontes, com diversidade de fontes, com essas coisas todas. né? Então, até para o anunciante, né? O anunciante que usa. A gente tem conversado com o Google isso, porque o próprio Google diz: olha, eu não sei muito. A gente tem uma coisa aqui que, que, é, que a gente não tem como dizer, porque nós não fazemos avaliação, que os nossos anúncios não podem estar num site que simula um veículo jornalístico, por exemplo, né? A gente adoraria ter algo que fizesse essa diferenciação, né? A gente conseguiu agora que o International Center for Journalism, o ICFJ, que é um grande centro de formação de jornalistas nos Estados Unidos, e tem feito alguns principalmente mentoria e bolsas para projetos jornalísticos, que eles aceitassem como na inscrição, desculpe, exigissem na inscrição que o veículo estivesse listado no Atlas, o que já é um grande avanço, assim, né? Perfeito. Porque faz com... E a coisa da verificação, ela tem um caráter aspiracional, talvez, importante, porque pode fazer com que os veículos comecem a se interessar pela atualização dos seus dados na base, né? A gente não consegue cobrir toda essa base durante o ano, né? Então, isso nos ajudaria para ter uma base mais consistente, mais atualizada, né? Com as informações todas que se pede lá, porque a gente tem, tem espaço para CNPJ, para modelo de negócios que o veículo usa, para endereço, número de funcionários, quem é o proprietário, né? Então, mas essas informações nem sempre elas estão consistentes, né? Nem sempre se consegue tudo isso, né? Então, fazer algo nesse sentido seria, seria bom. Assim, das coisas que, que, que a gente está planejando, eu cheguei até aí nesse primeiro mês de Projor, né? Do Atlas posso falar com mais tranquilidade, porque já é o terceiro ano que eu coordeno a equipe de pesquisadores do Atlas. A gente vai ter agora um aniversário do Observatório, vamos começar a fazer alguns eventos, o Observatório está fazendo 27 anos já, e o Observatório ele precisa ele precisa ser revitalizado, a gente precisa que os jornalistas participem mais, nós precisamos de mais crítica, né? O jornalismo brasileiro padece de uma crise de confiança que eu não sei quando começou, mas ela é grave, né? Ela é bastante grave. E sem um jornalismo forte e que tenha índices bons de confiança, a gente não breca a desinformação, né? O jornalismo ele não é sozinho, mas ele é talvez a grande arma contra a desinformação, né, que a gente tem. Agora, se ele existe, as pessoas não confiam nele, ou se preferem
confiar no discurso mais emocional da desinformação do que no veículo jornalístico, é muito ruim. E o jornalismo tem errado muito, né? Quer dizer, a gente tem, desde esses episódios, a gente está falando muito agora dos episódios de junho de 2013, em função do aniversário, né, dos 10 anos, mas a gente há muitos erros na cobertura jornalística de lá para cá, né? Não vou reduzir isso só a Lava Jato, que é normalmente onde se coloca mais foco, mas a gente tem um jornalismo de baixa qualidade, de pouca compreensão do que são os meios digitais, como funcionam as redes. Então, hoje mesmo estava falando com um colega, ele é indignado porque uma informação aí do Rio Grande do Sul até que acho que Zero Hora tinha dado, logo no começo, 6 pessoas que desapareceram por causa do temporal. E aí, quando a pessoa clicava para ver, batia no paywall. Então, o desespero da audiência tentando buscar aquela informação, porque às vezes tem parentes nesses locais, não sabe se pode ser um deles, né? Aqui para dar um outro exemplo para vocês, se a gente tem tempo, no ano passado, né, antes da eleição, tem um colunista do UOL, o Julian Fuchs, não sei se vocês conhecem, ele quando veio aquele coração Eu do conheço, Dom sim, Pedro, ele é muito bom. é, Ele quando escreve veio muito bem. quando veio o coração do Dom Pedro I para o Brasil, lembra que eles trouxeram o Sim. coração ele fez uma coluna que ele pedia, na verdade, na coluna, um tom meio jocoso, assim, que aparecesse um terrorista do bem que desse cabo daquele coração. Não sei se vocês lembram dessa história e tal, e o título era Precisa-se de um terrorista do bem. E aí a imagem era a imagem do coração, e o coração tem essa imagem que a gente referencia, né, com o coração de Jesus e coisa, que às vezes tem algumas ilustrações em casas assim, de pessoas que são mais religiosas e tal. E aí o cara que faz as redes sociais ele simplesmente publicou lá com aquela foto, o link e o título no UOL, Precisa-se de um terrorista do bem. O UOL, eu sei bem, assim, quando uma verificação do UOL vai para a home do UOL, a gente tem ali 1 milhão de visitas muito tranquilamente, sabe? Tem muita audiência. E aí, só que esse conteúdo estava no paywall. Então, o que aconteceu? Qual é a corrente de coisas assim que vai surgindo? As pessoas clicavam, batiam no paywall, não sabiam do que se tratava. Eles não sabiam do que se tratava, o texto, mas faziam as elaborações delas, e quem quis se beneficiar disso, começou a produzir desinformação. Então, assim, não deu, sei lá, 24 horas para a foto do Julian Fuchs abraçado no Lula aparecesse nas redes sociais e nas páginas evangélicas, dizendo, olha, o cara que está pedindo um terrorista amigo do Lula, não sei o que e tal. Então, aquilo ali... E esses grupos, assim, tem algumas páginas que são desses grupos evangélicos, elas chegam a 2, 3 milhões de pessoas ali. Então, é muita gente. Então, estou dando esse exemplo mas para dizer como, às vezes, não é só o mau jornalismo, mas a incompreensão de como funciona a fragmentação da internet, essas coisas todas, e como você deveria pensar numa coisa que é tão simples, que é o seguinte, eu tenho um paywall, então eu não posso juntar um clickbait aí de uma coisa para tentar chamar as pessoas para um tipo de informação que talvez possa causar desinformação. Tá? Então, acho que tem todas essas coisas. Eu tenho um termo que o pessoal de desinformação usa, que é desordem da informação, né?
eu traduzo como information disorder. Eu traduzo como desarranjo da informação. Porque dá a ideia de desordem, mas também dá a ideia dá outras ideias, né? A palavra desarranjo, né? De alguma coisa fisiológica também, né? Porque eu acho que a gente vive nesse caos aí, né? E então a minha vocês veem se vocês viram assim as coisas onde eu estou metido de certa forma, que comprova com desinformação, os cursos tratando de jornalismo local e de alguma forma a tentativa de qualificar jornalismo e aí o trabalho no Projor, eles estão muito ligados, né? Então eu quase que eu sinto como se eu estivesse trabalhando na mesma coisa ou na mesma causa, talvez, né? Tentando me conectar com todas essas É pontas uma aí. convergência, né? Convergência É, entre. é. Então, por exemplo, passo meu dia. Hoje eu passei meu dia buscando professores para falar sobre determinados temas. Daqui a pouco eu entro no Discord, onde a gente tem uma comunidade já desses alunos para resolver os problemas deles. Eles comentam as aulas, trazem as dificuldades deles, e eu vou meio que me alimentando dessas informações todas, né? Para tentar enxergar um pouco mais que saídas, né, que possibilidades a gente tem assim eu tenho conseguido não com facilidade, mas assim, sem muito trabalho, tenho conseguido recursos, né, para bancar Sérgio, algumas dessas iniciativas e tal. Diga. Sérgio, tem alguma, por exemplo, tu te relaciona essas iniciativas que tu tem, ela dialoga com a NJ, por exemplo? Existe uma cooperação, alguma aproximação? A gente colabora, mas um pouco à distância, assim, né? Semana passada até falei um pouco, falei lá tem um curso que o ICFJ e a Meta estão patrocinando lá com a NJ, eu dei uma aula lá sobre comunidades, né? Sobre gestão de comunidades de leitores e tal. Nesses programas com o ICFJ, a gente tem colaborado, né? Mas a Abrage, ela está muito focada no profissional, né? Ela é uma organização de jornalistas, Uhum. de veículos, né? Então tem algumas coisas que muitas vezes os interesses divergem um pouco, assim, né? Por exemplo, a Abrage ela não estava do mesmo lado nas questões lá do PL 2630, por exemplo, né? Mas na parte de capacitação, sim, a gente a NJ apoiou alguns dos cursos que a gente fez, então a gente colabora com a gente colabora com a divulgação dessas peças todas, né? A gente tem também, Intercom tem sido parceiro nosso no Atlas, Projori e Abrage tem uma participação. A ANER também a gente tem tido uma boa relação, e a AJOR, que é essa nova associação de veículos digitais, que também tem feito um trabalho muito interessante, também Qual é? Como é o tem nome? a AJOR, AJOR. Quem preside hoje é a Natália Viana, da Agência Pública, e eles reúnem essas novas iniciativas digitais, né, os nativos digitais aí, tipo Jota, Poder 360, Nexo, Matinal aí do Sul, né, e outros assim desse porte. Eles fazem um trabalho interessante, eles fazem o Festival 3i, aquele no Rio de Janeiro, é um festival interessante também para tratar dos problemas mais específicos das novas organizações digitais, né?
Então, assim, há uma interlocução grande com esses veículos, né? E na Abrage, o que a gente tem de interessante é assim, o acompanhamento que as pessoas têm. Eu vou dizer para vocês, eu faço um release para lançar um curso, por exemplo, não, não foram poucas as vezes que eu fiz um release que foi publicado no site da Abrage e eu mandei para o Observatório da Imprensa e para os jornalistas de companhia e no final de 2 semanas tinha 3.000 inscritos. Só isso. Muito bom. Então, os cursos são todos gratuitos, né? Então, isso já ajuda bastante, mas, assim, tem uma penetração, um acompanhamento do que a Abrage produz, que é bastante importante. E a gente tem um universo bem maior de jornalistas e estudantes de jornalismo no Brasil, né? Mas também muita gente está fora de mercado. A gente vê isso nos cursos agora, né? Muita gente de a gente tem de todos os estados sempre representantes, né? Mas muita gente ou está fazendo algum tipo de assessoria ou está trabalhando em alguma outra coisa porque já não encontra espaço, né? Mas que gostaria de trabalhar no jornalismo e tal. A gente faz esses cursos desde 2019 lá na Brage. E é muito legal, assim, no ano passado mesmo, no congresso da Brage, a gente levou 5 organizações que cresceram a partir dos cursos, né? Então, é interessante ver isso, né? Que Como tipo eles, de eles organização que você fala? Que tipo de organização que organizações cresceu? digitais, assim, por exemplo, tem um rapaz que foi estagiário no Atlas da Notícia, que quando foi mapear os desertos, viu que a cidade dele, que era aqui na região metropolitana de São Paulo, não tinha um veículo jornalístico. Ele era estudante ainda, juntou lá uns colegas e disse: vou criar o nosso site. Ele criou o site da cidade dele. Aí já se colocou em rede com outros jornalistas também de cidades aqui em volta, que até tinham um veículo, foi criando uma rede e ele criou isso. Um publicitário que trabalha em Brasília, que aí recebia um pouco mais de dinheiro, mas que viu também pelo Atlas que na cidade dele, no interior do Maranhão, não tinha nenhum veículo jornalístico, ele resolveu criar um site. Tinha um jornalista que ele conhecia que era da cidade, contratou esse jornalista, mais uma ou duas pessoas, e montou um site lá e está se virando. Eles vão conseguindo, às vezes com editais, para fazer algum trabalho um pouco mais de peso, alguma coisa com comércio local. Então, tem uma dinâmica funcionando do digital ocupar esse espaço. Só que o digital ele não tem obstáculo de entrada, né? Você decide hoje que você vai fazer um site para falar de alguma coisa de algum assunto que você conhece. Você vai lá no WordPress, abre o site, põe o nome, registra, no dia seguinte você põe na sua rede social que talvez tenha um bom número de seguidores e começou a funcionar, né? Põe a tag do Google lá para exibir anúncios e pode funcionar. Então, as coisas começam muitas vezes assim, sem nenhum planejamento, sem nenhum preparo, sem que as pessoas tenham, meio que, muitas vezes, de uma forma ingênua até, porque as pessoas é demitido de um emprego, de uma redação, recebe algum recurso, não sabe o que vai fazer da vida, mas quer continuar tendo vínculo com a sua audiência, com as pessoas que o liam, ou que o ouviam e tal, e cria um site, cria um blog, alguma coisa assim, e usa esse recurso para aquilo. Só que como ele faz isso sem planejamento, e ele não tem alguém que cuide da questão do negócio, da sustentabilidade do negócio, daqui a pouco ele está tendo que trabalhar em outras coisas e tenta manter o site. Então, você vai ver, assim, o site começa com 3, 4
reportagens, aí daqui a pouco tem uma reportagem por dia, que já é uma nota menor, e daqui a pouco é uma coisa por semana, e daqui a pouco você vê 2, 3 semanas sem nenhuma publicação, né? Então tem uma dinâmica aí é, que é, muitas vezes, muita gente diz que as cidades menores elas não têm condição de dar sustentação para um veículo jornalístico. Mas muitas vezes é a falta de capacitação ou de condição de entender que o modelo de negócio ele pode estar na órbita daquele site, né? E eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que se você se você consegue fazer criar as relações que deve e ter alguém que pense nessa parte do negócio, da sustentabilidade, né? E de uma forma que isso esteja absolutamente vinculado aos princípios editoriais, né? Quer dizer, o princípio editorial tem que ser parte do modelo de negócio. Se você, para fazer um negócio, fere os princípios editoriais, você está matando, né? Então, eu acho que essas coisas elas são vasos comunicantes quase assim, né? Então, se você, por exemplo, chama uma pessoa que consiga ajudar, pensar um pouco o negócio, você pode deixar aquilo mais de lado e se dedicar ao que você quer. Mas muita gente se atira sozinho nesse negócio, né? Mas, Ou então Sérgio, chama outros jornalistas e não tem ninguém Sérgio, cuidando da gestão. Diga. não tem nada novo nisso aí. O jornalista sempre, assim, a maioria Nada dos novo. críticas foram assim, o jornalista quer É, fazer uma coisa, mas precisa de alguém que vende anúncio, né? Isso é, é 1.500 vezes, eu participei de várias iniciativas, sempre o problema era esse, o cara era muito bom, eu achava que era bom, mas não tinha quem cuidasse do negócio, e aí não prosperava. Alguns exato. ficaram alguns, historicamente, vieram lá de trás, de várias origens, transformados na grande imprensa brasileira, né? Uhum. Isso. Não há Mas, eu novidade. acho, mas te ouvir foi interessante pelo seguinte, porque se há necessidade, alguma coisa vai acontecer, né? É que nem o que está acontecendo nas favelas, por exemplo. Surge Uhum. a favela, surge o site, surge... Por quê? Porque é uma necessidade. Então, o que vocês estão fazendo é muito bom. Vocês estão ajudando a instrumentalizar a gente que está precisando e querendo fazer algo que o mercado precisa, mas mudou a forma de fazer, né? Antigamente o cara vendia anúncio para rádio, agora não. É, O cara quer botar na internet. Tem que dessas alianças com o Google e tal, que estão começando a acontecer, informar as pessoas, se informarem sobre essas soluções de parceria que vocês estão conduzindo aí, eu achei muito legal o que vocês estão fazendo, até de acompanhar mais, né? Essas iniciativas, legal. que é o que sempre precisou, né? O cara sai da faculdade prontos para fazer matéria, mas sem nenhum preparo para fazer um jornal, né? É, é, assim, pelo menos um susto, pelo menos um susto ele precisa levar, né? De que ele precisa ter um outro tipo de apoio, assim. Olha, Olha deixa a filhinha aí, a filhota aí. e para que ele se dê conta de que ele precisa ter esse apoio, né? Que ele precisa construir uma relação com alguém que vai cuidar dessa parte, porque senão E a gente não conexão, tem, né? O que vocês senão não tem fazem também, independência, né? vocês conectam também experiências, né? Porque uma experiência que começa a dar certo numa cidade de 30 mil habitantes, ela pode ser replicada em cidades desse porte, Sim, né? Porque tem um modelo ali que descobriu uma forma de fazer e pode né? exportar, pode, pode ser reproduzido, né? E copiado, enfim. Né? Não, isso que você está falando, por exemplo,
semana passada, a gente apresentou uma sessão, tem um módulo agora desse curso para o jornalismo independente, que eu trouxe 9 iniciativas para falar de, bom, como eles começaram, as oportunidades que eles encontraram, os riscos, os desafios, essas coisas todas. E um jornalista da agência Tatu, que é lá do Nordeste, uma agência de jornais de dados, ele abriu os números. Isso é legal dessas novas iniciativas, porque eles não têm essa coisa de se fechar, assim, né? Eles abrem mesmo todas as informações, eles abriram os números. Então, aquilo foi uma, uma coisa que quem estava participando do curso ficou assim, impressionado e animado com aquilo, porque, bom, eu tenho aqui uma experiência que eu sei que funciona e ele precisou de tanto e ele consegue viver dessa maneira e, sabe, fica tudo muito mais claro para eles, assim, né? Eu fiz, eu fiz uma consultoria para uma organização lá da Guatemala no começo do ano e o nosso desafio era fazer o modelo de negócios, né? Eles estavam com 90 e tantos por cento do dinheiro que eles conseguiam era de grants, né? De bolsas e editais que eles participavam. E eles estavam com medo porque houve uma grande mudança aí nesse meio, esse ano, então redução de algumas coisas, a Fundação Ford mudou um pouco os critérios, o pessoal lá do Soros também, tal, então estava todo mundo muito preocupado com isso. E aí a gente tinha que montar um modelo de negócio, trabalhamos lá umas 3 semanas, né, coletando os dados, os números todos para montar, e coloquei uma projeção do business plan lá para 3 anos para eles. E, bom, eles se deram conta que nós estávamos em fevereiro, acho, trabalhando nisso, eles se deram conta que em dezembro eles estavam quebrados, não tinham, não tinham condição de seguir adiante. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eles sumiram, eles não quiseram mais participar das reuniões, porque entraram em pânico, assim, né? E voltaram um tempo depois, a gente fez novas conversas e tal, mas é um tema que, para o jornalista, é um tema complicado esse de enfrentar, né? De olhar para os números, né? E é muito importante, porque você depende disso, né? Você depende disso para pagar os seus colaboradores, para manter as pessoas envolvidas, para poder produzir conteúdo de qualidade, para poder produzir com periodicidade, né? Pois E pensar a pensar a propósito, propósito, todas né? essas coisas. Exato, exato. Não, e a É, propósito tem razão. desse assunto aí, como é que o Projor e o Observatório da Imprensa se financiam? Qual é a fonte básica deles em relação a isso? O observatório, neste momento, não tem ninguém financiando. Ele está sendo financiado com alguns recursos que o Projor tem. O Projor, hoje, todo o trabalho no Projor ele é pro bono, né? Nós não temos ninguém pago, assim, só fora as questões mais de contabilidade, essas coisas Práticas. todas. Mas a gente trabalha por projetos, então a gente cria projetos, busca financiamento para os projetos e uma porcentagem pequena disso é, serve para dar manutenção para o Projor, né? O Projor não tem funcionários, então todo o trabalho é voluntário ali, então só os projetos que remuneram. Então, se a gente precisa ter alguém que vai gerenciar um projeto, as equipes precisam ser pagas, então o financiamento do projeto é o que remunera as equipes. E aí uma pequena parte disso serve para dar manutenção para o Instituto. Das questões básicas. Então, outra coisa importante ou interessante que tu abordaste, que é a interlocução com o Google. O Google é um ser que Uhum. paira quase que acima de todas as coisas.
E ter o contato com ele é uma coisa mais difícil, talvez seja mais fácil falar com o Putin na Rússia do que falar com o Google. Como é que se dá essa interlocução de vocês? Porque, assim, com qualquer das plataformas ou outros financiadores importantes aí, né, a gente tem hoje em projetos jornalísticos e tal, vários financiadores, né? Você tem Fundação Ford, você tem Artigo 19, você tem a SFJ, e tem as plataformas, e tem a Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, que também financia vários projetos de apoio ao jornalismo. Essa interlocução, ela é interessante porque nós estamos no meio de dois públicos, né? Então, se a gente precisa chegar neles para buscar financiamento, eles também precisam chegar na gente, porque nós temos os contatos, né? A gente consegue trazer as pessoas, né? Então, eles não participam, pelo menos em nenhum projeto que eu tenha participado, eles não participam na definição do que é o projeto, nem têm acesso aos dados que a gente recolhe, dados de pessoas que se inscrevem no curso, a gente jamais passa por um financiador, para quem está patrocinando, né? Se eles precisam falar com esse grupo, tem que ser por intermédio da gente, de algum dos grupos, das comunidades que a gente vai criando. Uhum. Então, também é importante para eles isso, e acho que assim, a capacidade de entrega, aquilo que você se compromete, você entregando, você se transforma numa instituição confiável, né? Então, por exemplo, esse curso na Abrage, que a gente fez para o jornalismo investigativo, patrocinado pelos Estados Unidos, pela embaixada, a única exigência deles é que a gente tivesse pessoas de pelo menos de todos os estados, a gente tivesse representantes de todos os estados. Então nós fomos buscar e a gente conseguiu e entregou isso, né? Então eles obviamente fazem eventualmente, por exemplo, se no ano passado eles colaboraram também, a embaixada no Comprova patrocinou 11 veículos, não, desculpe, por 11 meses, 6 veículos de comunicação para poder pagar o salário de um jornalista que ficasse no Comprova. Quando a gente fez a reunião do pessoal do Comprova, eles ofereceram um jantar para as pessoas para esses jornalistas. Então, fizeram lá um, conversaram sem nada privado, uma conversa de aproximação com esse grupo. Então, isso para eles foi importante, e foi importante ter a questão da marca, né, da presença deles junto a esses jornalistas como apoiadores, mas eles não tiveram nenhuma interferência, nenhuma coisa do trabalho, eles não ficaram com nenhum dado pessoal, por exemplo, de quem trabalhou ali. Então, a gente Quer os sempre financiadores? procura Quer os financiadores? Esses a, emba a seis? embaixada dos Estados Unidos, né? A gente tem feito alguns trabalhos eles financiam coisas do jornalismo também. Assim como a União Europeia, né, financia. Assim, os interesses são os mais diversos. A questão é que você não pode deixar que esses interesses eles de alguma forma se intrometam, né, se intrometam no tipo de projeto que você está fazendo, né? Você precisa ter um distanciamento disso, assim, né? Mas a gente também não tem dificuldade com isso, né? Não tem ninguém que dê dinheiro para as organizações e que exija, por exemplo, um determinado tipo de conteúdo, coisas assim, né? Não é uma questão isso, né? O que hoje está acontecendo é que, por exemplo, eu acho que a Jor deve ter uma centena de veículos
que são parte, né, que são membros, e eu acho que 41 são sem fins lucrativos. Então, o jornalismo sem fins lucrativos, ele começa a florescer no Brasil. E ele talvez seja uma saída importante para cidades pequenas, né? Se você consegue ter um grupo de apoiadores locais, nem sempre vai se conseguir, porque a audiência não é capaz sozinha de dar sustentação para o jornalismo, mesmo em cidades maiores. Mas se você tiver algum tipo de política pública que incentive, eu defendo que, para mim, assim, a situação da informação hoje, informação devia ser política pública colocada como uma exigência da sociedade, assim como a educação, saúde, segurança. Eu acho que a informação de qualidade devia estar nessa turma aí, né? Que a gente tivesse políticas públicas que eu sei que não é um assunto que o jornalista também gosta de tratar, mas eu acho que a gente deveria ter fundos estatais para financiar o jornalismo. Não esse fundo que o PL 2630 estava propondo, nos modelos de Austrália, por exemplo, né? Mas eu acho que assim, se eu sou um prefeito de uma cidade e essa cidade não tem um veículo de comunicação, ou mais de um, se possível, é uma vergonha para a cidade, né? Então, o poder público deveria também, né, sem, é difícil de dizer que não vai ter interesse em criar uma relação, isso não há jeito, mas assim, se a sociedade, se a Câmara de Vereadores impõe lá determinadas regras para isso, e um formato que seja um formato aceitável, eu acho que talvez a gente tivesse, né, a possibilidade de buscar também um apoio do Estado para ajudar a financiar a produção jornalística, Não né? é o exemplo, Sérgio, aquele exemplo de a BBC e NJ, coisas do gênero, não é o que tu está buscando, na verdade? O modelo inglês, o É, modelo alemão? o modelo inglês ele é Fundação um Padre modelo. Anchieta, Eu acho que tem modelos. O Canadá tem um modelo que trata poder público e poder privado ajudando a criar esses fundos e tal. Assim, eu não me aprofundei muito nisso ainda, mas eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir. o A gente Sérgio, precisa. a NJ tá vendo isso também, né? O Marcelo Reck esteve conosco Sim, aqui, ele citou essa busca de outros canais, outras formas de financiar jornalismo, né? E não só em cidades pequenas, não, em cidades grandes, em sim, países. sim, sim. A gente, por que eu falo, né, nessa coisa do modelo de negócio estar na órbita, né? Porque o jornalismo ele tem essa capacidade de atração pelo conteúdo para pessoas que têm interesses comuns, né? Então essa essa coisa do jornalismo orientado para comunidades de interesse, né, que não precisa ser necessariamente uma comunidade territorial, mas um determinado nicho, e servindo como interlocutor, como mediação para várias coisas, ele pode atrair, ele pode, a partir disso, a partir dessa relação com esse público, identificar alguns modelos de negócio, né? Normalmente ele se oferece, né? Às vezes se oferece, mas você vai pegar, por exemplo, uma, uma, um site como Gênero e Número, por exemplo, não sei se vocês conhecem, ele é um Qual? nicho Gênero e Número. É, é o nicho do nicho, né? Jornalismo de dados para questões femininas. Então, ele junta duas especialidades numa só, quer dizer, você pode olhar e dizer, poxa, quem é que vai bancar isso? Vai ser anúncio, não sei o quê. Daqui a pouco eles estão tendo que dar conta de consultorias para agências de publicidade, por exemplo, que querem anunciar para o público feminino e não têm segurança de que o que eles estão propondo seja algo que vá realmente
atingir, alcançar essas pessoas e de alguma maneira, tocá-los, né? Então, a consultoria passa a ser uma parte importante do modelo de negócio. Você utiliza o seu conhecimento, a sua relação com esse público, né? Porque você vai produzindo, mas você vai também conhecendo. Na medida em que você está disposto a ouvir o que o público te diz, você vai enfrentando isso. É óbvio que é mais difícil hoje em dia você ter um único modelo de negócio que vai dar sustentação. Se você tem essa ilusão, pode esquecer, né? Mas a gente mapeou, em alguns estudos que a gente fez, cerca de 15 fontes de financiamento diferentes que podiam ser utilizadas, né? Quando a gente olha para os veículos que estão, por exemplo, no interior, os veículos menores, assim, você vai ver que 90%, 9 em cada 10, vivem só da publicidade, quase, né? Então, não explora eventos, não explora produção de conteúdo para terceiros, não explora cursos que podia fazer, ou publicações, às vezes, outras formas, porque não tem, às vezes, atenção para identificar que tipo de fonte de financiamento talvez ele pudesse explorar, né? Então, é muito raro encontrar veículos de médio, pequeno porte que façam isso, né? O que acontece, muitas vezes, é que você se gruda na prefeitura para conseguir o anúncio do poder público local, né? E aí você constrói compromissos que não são compromissos republicanos, necessariamente, né? Mas é que sem ter alguém que pense essa parte do negócio junto com a produção, então eu insisto muito nisso, né? Esses irmãos siameses aí, é muito importante ter alguém que possa ter esse olhar, que possa perceber isso, assim, né? Que, olha, a gente tá aqui com um tipo de interesse do público, né? Fazendo análise de audiência, essas coisas todas, né? A gente está com interesse do público para um determinado tema. Como é que a gente poderia explorar isso? A gente vai oferecer mais conteúdo, ok, mas será que aqui não tem uma possibilidade da gente criar algum outro modelo de negócio que possa se valer um pouco dessa relação de confiança que se tem com esse público, né? Eu acho que a relação de confiança é importante porque o modelo de negócio não pode quebrar essa confiança, né? Mas ela tem que se valer dessa confiança de saber que, olha, eu tenho autoridade para tratar desse assunto. Então, eu tenho autoridade para, por exemplo, fazer um curso sobre um determinado tema, né? Ou então fazer uma publicação, ou então criar um evento, ou então... e esse evento ele não precisa ser necessariamente um evento de treinamento, mas pode ser um evento esportivo, pode ser um show para aquelas pessoas e tal, tem uma série de coisas. Eu acho que isso é muito necessário, porque senão não tem jeito, né? Você não consegue. Essa quebra da publicidade, ela foi talvez definitiva em alguns aspectos, e aí, na medida em que se migrou para o paywall, para depender basicamente da audiência, se perdeu um pouco da possibilidade ainda de explorar mais coisas de publicidade, porque você se fechou achando que a audiência ia cobrir todos os custos, mas não cobre, né? E aí, cada escolha é uma renúncia, né? Você escolheu fechar o conteúdo para viver de assinaturas, mas você perdeu, né, parte da coisa da possibilidade com a publicidade, né? Outra coisa que, por exemplo, para cidades menores podia ser importante é o esquema de membros, né? De membresias, né? Que é uma coisa que também se começa a explorar hoje no Brasil, não como única fonte, mas como uma fonte que talvez possa ser importante, até na construção de lealdade com partes da audiência, né? Eu não entendi o que é. Serviço de membros, assim, por exemplo, você tem um grupo que não são assinantes, eles são membros, e aí
eles colaboram ou com uma única, não é um crowdfunding exatamente, mas vou dar um exemplo assim para ser mais prático. O canal Meio, essa newsletter, não sei, do Pedro Doria, não sei se vocês Sim, conhecem, sim, muito ele quando bom, Conheço. surgiu, conhecemos. ele tem o Pioneiros, né, que é um grupo dos primeiros assinantes e tal. O Pioneiros, ele é um grupo de... São as pessoas que pagam, ele não tem uma diferença nisso, né? Mas ele tem uma comunidade. Então, o que eu tenho de vantagens? Eu recebo alguns conteúdos extras. Então, hoje, por exemplo, chegou na minha caixa postal às 11 da manhã, rigorosamente às 11 da manhã, uma reportagem exclusiva para os membros. Eu participo de um grupo de WhatsApp onde eles discutem o que eles vão lançar. Então, esse grupo de membros que são leitores fiéis, assim, né, ou pessoas que acompanham muito proximamente, a gente pode opinar sobre coisas que eles vão fazer, eles podem trazer pilotos, por exemplo, de uma gravação de um vídeo que eles fizeram, a gente comenta e muitas vezes as pessoas que estão produzindo, elas entram ali para conversar com a gente. Então, assim, você vai criando um tipo de relação, que é uma relação de confiança, mas também você passa a ser ouvido, né? Você não precisa necessariamente ser atendido naquilo que você diz, mas você tem espaço para ser ouvido e você vai ter uma resposta, alguma coisa assim, né? E você se torna um pouco embaixador da marca, Da sabe? causa. Eu gosto muito do meio, acho que para mim, substitui muito a coisa que eu tinha da, do jornalismo impresso, né, que me trazia de manhã cedo uma visão consolidada dos temas que aconteceram nas últimas 24 horas. Então, assim, eu sinto falta disso. Para mim é importante porque eu vou acessando em diversos momentos do dia as informações, mas algumas eu já perdi. Então, essa consolidação, ela, para mim, pessoalmente, faz falta. Então, o meio me serve muito para isso. Eu leio rigorosamente todos os dias, né? E eu me sinto assim, meio embaixador da marca também, né? Por toda a abertura que eles me dão. Então, assim, eles lançam camiseta lá sobre Democracia não democracia, se não sei o quê. negocia. Não se negocia, exatamente. A primeira cara para comprar sou eu, vou lá e compro. Né? E aí eu visto a camiseta e vou nos lugares. Fui votar com essa camiseta, pra vocês terem uma ideia, né? Então, assim, eles têm a lojinha deles que eles vendem, né, para todo mundo que quiser e tal. E aí eles vão criando esse tipo de coisa. A Ponte.org, que é um site também aqui em São Paulo que tem um serviço de membros, a agência pública tem também. A Ponte.org faz um trabalho muito interessante sobre violência, né? E, e a ideia deles é produzir impacto, por exemplo, conseguindo que pessoas que foram presas injustamente possam ser libertadas, né? Isso é uma das medições de impacto que eles têm. O projeto também tinha liderado, há um tempo atrás, o projeto Impacto.jor, que era o mapeamento da produção de impacto dos veículos de comunicação, e depois foi o braço no Brasil do Trust Project. Não sei se vocês conhecem, eu sei que eu acho que Zero Hora está nesse projeto, que é uma série de regras, para desenvolvimento de confiança e tal, que de alguma forma dignificam o veículo de comunicação. Ou seja, ele vai dizer que um conteúdo, por exemplo, ele define na Folha, vocês podem ver bem isso, assim, quando é um artigo, quando é um conteúdo de opinião, quando é informação, quando é uma notícia, essas coisas todas. Como é que Eles têm uma chama série. o Trust Project. Just? Trust de confiança, Ah, traz. Sérgio, e, deixa eu te dizer uma coisa. oi, Nós estamos falando há 1 hora e meia aqui. E o nossa, agora que eu vi. sentimento passou e a gente não se dá conta. E o sentimento
é de que, cara, faltou a gente falar sobre muita coisa. Faltou aprofundar outras coisas. Sim, Então, eu te consulto é. se tu estaria disponível para daqui a 2 ou 3 semanas a gente voltar a conversar. Eu digo daqui a 2 ou 3 porque na próxima semana nós estamos comprometidos com o Felipe Six, do Matinal, que é um Ah, o informativo, SPEC, o Felipe SPEC, Speck. perdão, Felipe Speck, Uhum. do Matinal. E na semana que vem também, na outra semana, no dia 6, nós estamos comprometidos. Mas eu acho fundamental que a gente volte a conversar contigo e com um público um pouquinho mais numeroso do que nós tivemos hoje, tá? E nós tivemos vários problemas de logística hoje. Pode ser, podemos abusar, tu não vai É, conseguir dizer não, ainda mais para um conterrâneo teu. Não, eu só preciso ver, a gente depois combina ali por Ah, a gente WhatsApp. fala. Semana que vem eu também não posso, que eu tenho o É. Congresso da Brage aqui, e eu tenho um dia que eu tenho uma ida à Vitória, lá na Gazeta, mas Não, isso não vai ser não sei, problema. vamos ver Nós os vamos dias, acertar. vamos ver os dias Nós ali. vamos ajustar isso aí. Muito obrigado, Perfeito. Sérgio. Não, Realmente, se vocês acham que é muito bom, útil, foi muito ótima bom, conversa, né, interessante, Polidoro? Foi ótima conversa. Muito ótimo, obrigado por essa ótima, tua surpreendente para disponibilidade. mim. Tá vendo? não, contem, Saber que no contem. Brasil tem esse tipo de iniciativa e que, nesse sentido, nós estamos mais organizados que muita gente grande por aí, né? Exatamente. Vocês É, fazem de tentar manter o Atlas. O Atlas é muito importante, né? Muito legal. Muito Bom bom. mesmo. Muito bom, Parabéns. Sérgio. bom, Muito contem obrigado, cara. comigo, Tá tá bom. bom? Valeu. Abraço. Aqui, ó, eu anotei 4 folhas aqui de anotações. É, não é fácil. Valeu. Tchau.